Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Mais um videozinho ajudando o próximo a viver bem. Esses dias eu atendi na clínica particular uma jovem e ela veio acompanhada pela mãe. Início de depressão, a mãe dela falou. Isso os amigos, os vizinhos e até alguns parentes estavam dizendo que ela estava com começo de depressão. No início da sua fala, aquela garota disse assim: olha, eu não entendo o que está acontecendo. Primeiro lá na igreja. Esses últimos tempos agora, de vez em quando acontece isso. Alguém começa a chorar sem motivo nenhum, alguém começa a se tremer, outra começa a desmaiar, passa mal, mas agora ficou sério. Foi uma irmã do círculo de oração, aquela irmã que eu vejo sempre lá na oração, aquela irmã consagrada. O senhor foi um corre-corre. Rapaz, o pessoal começou a expulsar demônio, outro começou a orar, um começou a cantar, tem gente até rezando lá, senhor. Foi um corre-corre sem tamanho, ninguém sabia o que fazer. Um bocado de gente corria para cima, outros corriam para longe. Eu mesmo me afastei, né? Fiquei assim meio com medo daquela situação. Para terminar de me encabular, doutor, lá na escola está acontecendo coisa parecida. Isso me impressionou muito. Nós estávamos em aula, de repente eu olhei para a colega do lado, ela estava amarelinha, bem pálida. Aí ela esticou a mão, pegou no meu braço, gelada, eu fiquei com medo sem fim. E começou a dizer que estava faltando ar, que o ar dela estava muito curto, que ela não sabia o que fazer, começou a chorar, eu comecei a me tremer também, passei mal logo junto com ela, e foi para a secretaria e recebeu ajuda lá e tudo aquela coisa e tal. Doutor, o que realmente está acontecendo? Eu digo, olha, para começar, ansiedade, depressão, autoestresse tem motivos específicos. Primeiro, se for hereditário. Depois, se for ambiental. Quer dizer, se na tua família teve pessoas que tiveram depressão, você vai precisar ter certos cuidados para não desenvolver depressão. Segundo, se tua família tem depressão e o ambiente lá é tóxico, é cheio de complicações, aí aumenta as possibilidades. Terceiro, se na tua família teve, se na tua casa o ambiente é complicado e na igreja ou escola tem pessoas que são tóxicas, que estão assim de alguma forma influenciando você para ficar em alto estresse, se desvie dessas situações. Se desvie dessas pessoas, se afaste desse tipo de situação. Porque isso sim pode contribuir para que você venha desenvolver um processo depressivo. Enquanto eu estava explicando para ela sobre o hereditário e sobre o ambiente, eu observei que ela estava começando a ficar meio alterada. A mente dela estava começando a sair do normal. Ela estava entrando num processo alterado de consciência. Como eu tinha feito os testes e sabia que ela era visual, eu disse: tenha calma, eu quero que você encontre para mim 5 objetos nesta sala, da cor azul. Me diga o nome do objeto e o formato. Se ele é quadrado, se ele é redondo, retângulo, triângulo, vai lá. Aí ela começou a procurar e começou a dizer, e aí ela foi se acalmando. Sim, como é que eu fiz para quebrar aquela crise, para tirar aquele começo de crise? E quais foram as estratégias que eu ensinei para aquela garota e para a mãe dela fazer junto com ela em casa? Os exercícios específicos para aquela garota que é visual. Esse que eu acabei de falar é um deles, que é encontrar alguns objetos de uma determinada cor e dar também um formato. Para pessoas sinestésicas e auditivas tem exercícios específicos também. Só que não são somente esses, existe um grande grupo de exercícios que podem e devem ser feitos por pessoas que estão entrando num processo depressivo. E no final da história, daquela primeira sessão, ela saiu com uma bagagem muito robusta e ela estava entendendo por que as pessoas na igreja dela e na escola dela estavam tendo esses tipos de reações, como esses sintomas estavam aparecendo e por que os sintomas estavam aparecendo. Eu quero que você entenda que você precisa entender como está funcionando a sua mente, como é que a mente das pessoas da sua escola e da sua igreja funcionam. E principalmente, uma das coisas que eu disse para aquela garota que ela precisava trabalhar era que a autoestima dela e a autoconfiança dela estavam abaladas. Por quê? Por causa do sentimento de culpa. Assim,
Geralmente, quando a pessoa comete alguns deslizes na vida, adolescentes e jovens, eles têm uma facilidade para ficar impressionado de forma muito intensa com aquilo. E essa pressão no momento é autoestresse. Mas como havia um histórico na família dela de depressão, aí iniciou-se o processo do tratamento. Eu quero dizer para você que está sofrendo com ansiedade, com depressão ou algum outro tipo de transtorno psicológico, que tem tratamento. Tem tratamento para o que você está sentindo. Busque a ajuda de um profissional. E se você tem tentado resolver sozinho, já tem buscado assim sozinho e não está dando certo, está na hora de buscar ajuda profissional. Eu também quero dizer a você que sou o autor deste livro, Aprendendo a Aprender para Continuar Construindo com Prazer. O livro que eu lancei para professores e estudantes. Assim, naquela hora de apresentar e recepcionar novos conteúdos educacionais. Tem estudante, tem professor que tem alguma dificuldade para fazer isso. Então, está aqui um bom material. Outro é este aqui, Do Deserto da Alma, Oásis de uma Vida Feliz, para pessoas que estão com ansiedade, com depressão ou algum outro tipo de transtorno psicológico. São estratégias que ajudaram muitas outras pessoas e estão compiladas aqui neste conteúdo, tá bom? E eu quero dizer ainda que daqui a pouco tempo eu vou lançar a super aula para superar a depressão leve. É uma super aula robusta, cheia de estratégias, como usar os recursos que existem dentro de você para superar estas crises, quebrando elas e colocando assim uma nova estrutura para o presente e objetivos para o futuro. Super aula para superar a depressão leve. Eu quero ainda pedir a você que dê um like, compartilhe esse vídeo, acione o sininho. Vamos compartilhar o conteúdo para que muitas pessoas consigam ver, ouvir e sentir que o que está passando na vida delas já aconteceram com outras pessoas e que estas outras pessoas conseguiram resolver essas questões porque buscaram ajuda profissional, tá bom? Compartilhe o vídeo.